Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E o vídeo de hoje, ele também é mais uma conversa para compartilhar um pouquinho sobre um processo bem especial, um projeto muito especial que eu me envolvi recentemente, que para quem já acompanha aqui o canal há algum tempo, eu agora sou dona de uma editora de quadrinhos, sim, e tem um vídeo aqui falando sobre como é que isso aconteceu, de onde surgiu essa ideia, quem são as pessoas por trás da Moby Dick, a editora Moby Dick, que é uma nova editora aqui no mercado. E eu vou deixar aqui nos cards o vídeo para vocês assistirem, vai estar em algum lugar aqui em cima. E hoje o vídeo é especial porque eu queria compartilhar um pouquinho no tom de conversa mesmo, como eu tô tentando trazer mais aqui pro canal, uma coisa mais informal e aproximar um pouco vocês desses processos. Eu queria contar um pouco como foi editar o Booktour, que é o primeiro quadrinho da nossa editora. E, assim, eu deixo ele ali atrás da estante, ele fica num lugar meio de destaque, assim, porque até hoje eu tenho dificuldade para absorver a ideia de que esse quadrinho é meu, assim, da minha editora, sabe? É uma loucura falar isso. E é claro que eu não tô nessa sozinha. Por isso, eu convidei o Nathan Matos, editor também da Moby Dick, sócio fundador da Moby Dick, junto comigo, do Gustavo, do Henderson e do Marcelo. E o Nathan também, ele é editor, né, e fundador da Moinhos. Conheçam, inclusive, eu sei que muita gente que me acompanha aqui gosta de pesquisar um pouco da literatura e dos livros e lançamentos fora desse eixo mega comercial, e a Moinhos, ela é especializada em literatura latino-americana, incrível, incrível, incrível. Então conheçam o trabalho dele, vou deixar aqui na descrição. E ele também é um dos fundadores, né, do Literatura BR. Então, assim, Nathan também, pessoal da live, né, da minha live lá na Twitch, inclusive se você não acompanha lá, vou deixar aqui, ficou brincando que eu tenho 1 milhão de empregos. Nathan não fica muito atrás não, tá, gente? Então eu convidei o Nathan para falar um pouquinho sobre como foi para ele também a experiência de editar um quadrinho. E editar o Booktour foi nossa primeira experiência como profissionais envolvidos na produção editorial de um quadrinho. A gente já tem experiência no mercado em outros ramos do mercado editorial, mas eu não vou entrar muito nisso porque eu falo sobre isso no vídeo, né, que eu comentei. Então vou deixar lá. Então assistam lá, né? Também tem outro vídeo aqui no canal que eu mostro um pouco como foi o processo de impressão do Booktour. E aí, maravilhoso. E aí eu compartilho algumas informações sobre como funciona essa parte da produção gráfica, né? Da impressão. E falei um pouquinho como foi pra mim também esse momento. Vou deixar o vídeo aqui nos cards. Mas eu vou convidar primeiro o Nathan para falar sobre isso. Então, o Nathan, ele gravou um videozinho para vocês, então assistam, tá bem, bem, bem legal. E aí eu volto para falar um pouquinho sobre como foi para mim editar o primeiro quadrinho, e o primeiro de muitos, e especialmente o Booktour. Antes da gente falar um pouco sobre isso, fica aí 2 lembretezinhos, 3, na verdade, mas são rápidos, juro que são rápidos. Primeiro, se você quiser apoiar meu trabalho financeiramente, além de assistir, dar um like, compartilhar esse vídeo, que isso já é um baita de um apoio. Se você quiser me apoiar financeiramente, agora eu tenho um projetinho no Catarse que é super legal, vou deixar aqui na descrição pra você conferir. Agora o YouTube também tem a ferramenta do Valeu, o botãozinho do Valeu, que ele fica aqui embaixo, né? Nos botões tem o like, o dislike, compartilhar, e aí tem um coraçãozinho com o cifrão, que é o valeu. Se você quiser me dar uma gorjeta pra esse vídeo, ajuda muito. E o terceiro recado, que eu vou falar um pouquinho melhor também no final do vídeo, falando na Moby Dick, na nossa editora, em editar quadrinhos, falando em Booktour, a gente tá com uma campanha nova no ar, que é a Baleia Biblioteca. E esse, assim, eu ainda vou vir aqui falar mais sobre esse quadrinho, mas a gente tá na reta final da campanha, então confiram lá, tá maravilhosa. E esse é um dos quadrinhos mais lindos, uma das histórias mais lindas que eu já li, sem brincadeira. Eu não tô falando isso só porque é da nossa editora, realmente é uma história muito tocante. Fica o convite, as recompensas estão maravilhosas, tá tudo lindo, de verdade, tá tudo show. Então vai estar aqui na descrição também. Então agora sim, sem mais delongas, confiram o Nathan falando um pouquinho como foi editar o Booktour.
e depois eu vou falar um pouquinho pra vocês também. E aí, gente, tudo bom? Eu sou Nathan Matos, um dos editores da Moby Dick, ao lado da querida Laura Brand, que é também editora lá comigo na Moby Dick. A Moby Dick, que é uma editora de quadrinhos que nasceu há pouquíssimo tempo, né? E já trouxe esse quadrinho maravilhoso aqui. Ai, que beleza! Do Ed Watson, um quadrinho que conta a história de um escritor que está fazendo um lançamento numa cidade em várias livrarias, que, enfim, e coisas vão acontecendo, assassinatos, desaparecimentos e outras coisas mais. E no meio disso tudo, a gente não conhece o filho dele, nem a esposa dele, e o Frétil também é um personagem um pouco sem tantas feições, né? Quase um personagem kafkiano, assim, que saiu das histórias, das criações de Kafka para esse quadrinho do Ed Watson, assim. E é uma beleza, né? Essa capa vocês podem ver que, assim, dá um pôsterzão, assim, muito massa, né? Curiosamente, a nossa versão, né, ficou um pouquinho maior, como vocês podem ver aqui, ó. Vou colocar lado a lado, do que a versão aqui, ó, a versão inglesa, vocês verem, né? A nossa ficou um pouco maior e ficou melhor de ver, porque aí os quadros aumentam. Para quem ainda não teve a oportunidade, né? Aqui, ó, offset aqui lindão. Ao contrário do que muitas pessoas falam do offset, né? Muita gente do mercado, assim, dos quadrinhos, do mercado não, do nicho dos quadrinhos, leitores acham que o offset é ruim que nada, cara. O offset, assim, é uma das coisas excelentíssimas, porque pega cor, por exemplo, quando tem cor, muito, muito bem, né? O pessoal tá um pouco viciado aí com o couché, porque acha que o couché é melhor, quando na verdade um bom e velho offset resolve a parada, principalmente quando ele tem uma gramatura um pouco maior. A Laura me convidou para falar um pouco sobre o processo de produção do quadrinho, e assim, foi tudo muito tranquilo, porque quando a gente está cercado de pessoas que gostam, né, do que estão fazendo e gostam do gênero em questão ali, as coisas vão andando de maneira suave, digamos assim. Talvez a nossa maior preocupação tenha sido com o prazo do quadrinho, da produção do quadrinho, casar também com a programação do projeto no Catarse. Mas a gente fez tudo muito bem pensado. A gente fez, para vocês terem uma ideia, a gente fez de uma maneira que o quadrinho ficaria pronto 30 dias antes do prometido. Só que o que aconteceu? A gente não conseguiu fazer isso de maneira interna, mas a gente mandou ainda antes, quase 15 dias ou 10 dias. Enfim, pode não parecer relevante, mas isso é muito relevante, porque isso diz muito da produção, porque você precisa de um cronograma para poder fazer com que tudo saia dentro do eixo. Então, assim, a gente precisava das datas da tradução do texto, a gente precisava saber quantos dias seriam necessários para fazer o letreiramento, quantos dias seriam necessários para a preparação, para a revisão, para a segunda revisão, a terceira revisão, quantos dias da gráfica, quantos dias nós demoraríamos para fechar tudo dentro da caixa maravilhosa e absurda, né, que o Gustavo ficou responsável lá por fazer e enviar para todo mundo, toda a coisa da logística. Então, tudo isso, eu acho que a programação talvez tenha sido mais difícil nesse projeto, nesse primeiro projeto da Moby Dick, porque foi tudo muito bem construído, eu quero acreditar. Assim, enquanto o quadrinho, eu fiquei um pouco responsável mais, né, pelo texto e pelas imagens, pela diagramação do livro, do quadrinho em si, foi tudo muito bem, né? As pessoas envolvidas já eram pessoas experientes no mercado. Nosso diagramador, a pessoa responsável pela capa, quem fez o letreiramento, né, as pessoas que participaram da revisão e da preparação do texto, foi tudo muito tranquilo. Então eu não teria muita coisa para se falar. Mas o mais legal foi que quando a gente precisou, por exemplo, tirar alguma dúvida com o Andy, ele respondeu simpaticíssimo, fez um vídeo pra gente, né, falando que estava muito feliz e que a Moby Dick era a melhor editora de quadrinhos do Brasil, porque claramente iríamos publicá-lo aqui, mas eu acho que não tem nenhuma dificuldade, assim. Eu acho que o quadrinho ele segue a mesma, entre aspas, né, linha de procedimentos de um livro de ficção, por exemplo, exceto pelo cuidado com as imagens. Então é necessário ter muito cuidado com as imagens, se nada está sendo recortado, se nós temos margens tanto internas e externas, né, superiores, enfim, e laterais cômodas para que a gente possa ter uma boa leitura. Então, assim, quando você abre, isso era uma preocupação da gente, né? Por exemplo, eu tô botando aqui uma força grande aqui, por exemplo, para vocês verem que o quadrinho, né, aqui, isso aqui não é a nossa versão, desculpa. Mas tá aqui a nossa. Olha isso. Ele abre muito bem, então você tem aqui a margem interna muito boa, a margem externa aqui, o seu dedo, para o seu dedo ficar, e em cima e embaixo. A gente também teve uma preocupação, talvez a nossa maior preocupação tenha sido com a gráfica, com a questão do preto, de ficar algo muito legível, muito bonito de se ver, porque na versão que a gente tinha em mãos, impressa, estrangeira, o papel não era tão agradável,
pro público que a gente já conhece, e também a própria impressão ela ficou talvez um pouco aquém na questão da tinta, então a nossa ela é sim um pouco superior, ainda bem, porque a gente conhece o público que demanda muito detalhe e atenção aqui no Brasil, que é o leitor e a leitora de quadrinhos. E também o Booktour ele abre aí uma possibilidade da gente, dentro da Moby Dick, criar uma relação entre livros e quadrinhos, porque se separa muito. Então o Booktour ele também foi muito fundamental para isso, para essa construção do catálogo que a gente está pensando, entre outras coisas que vão vir, e aí vocês vão entender um pouco mais do que é a Moby Dick. Mas é isso, a produção em si foi muito boa, foi muito simples assim, cansativa, porque você tem que ficar ali em cima, mas eu acho que a maior dificuldade talvez tenha sido coordenar todo o projeto no sentido, ao lado da Laura, também da programação do Catarse, para que a gente pudesse alinhar tudo e que o quadrinho chegasse até vocês perfeitamente. Voltei! Bom, o Nathan falou muito bem de como foi um pouquinho para ele, né, do processo de editar o Booktour. E eu gostei muito que ele falou do lado do processo mesmo, né, da produção editorial. E quem apoia, né, a gente, tanto apoiou lá no Booktour quanto apoia agora a Baleia Biblioteca, sabe que a gente está sempre compartilhando como que tá sendo o processo, a gente convida outras pessoas para falar a respeito, tem conteúdo muito legal mesmo lá na aba de novidades do projeto, que tá disponível só para os apoiadores. E ele compartilhou também, que eu achei super legal, a questão do papel, né, porque é uma preocupação nossa. E, assim, ele falou muito como editor, né? E eu não vou repetir porque eu me identifiquei muito e eu me identifico muito com tudo que ele falou do aspecto da edição, mas eu vou trazer um pouquinho o meu olhar também, como foi pra mim, alguns desafios, assim. Antes de mais nada, a produção do quadrinho, ela é um pouco diferente, né? Como ele falou, segue um pouquinho as etapas, principalmente no que diz respeito ao texto, né? Segue as etapas da produção editorial normal. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico um pouquinho como funciona a produção editorial de um livro. Vou deixar aqui nos cards para quem quiser conferir. Mas você precisa ter muito cuidado, porque você tá trabalhando ali com a questão... Acho que uma das questões mais importantes do quadrinho, né, obviamente, que é o aspecto visual. E pra mim foi Nossa, abriu muito o leque de possibilidades de trabalho também com o livro, sabe? E isso me tocou muito porque eu já tento sempre, tanto nos vídeos aqui do canal quanto na minha vida mesmo, demonstrar muito valor do trabalho dos profissionais. Eu tento valorizar o trabalho de todo mundo que está envolvido no livro de alguma forma. E aí que você tem também, nesse caso, o Andy Watson, ele escreveu tanto texto quanto ele foi o quadrinista, né, o ilustrador. Mas agora com a Baleia Biblioteca, que é diferente, né, que a gente tem a pessoa responsável pelo texto, né, quem escreveu, que é o Zidro, e a Julie, né, que é a ilustradora, você começa a ver tantos outros profissionais que estão envolvidos. E na parte da produção, foi a primeira vez que eu tive contato com letreiramento, por exemplo, que é uma coisa que a gente não costuma pensar, né? Quando a gente pega o livro, a gente geralmente vê a diagramação do livro e a gente pensa, tá, ok, tem um diagramador ali. Mas além do diagramador no quadrinho, a gente também tem a pessoa responsável pelo letreiramento, né? Aquela pessoa que vai letreirar, né, o quadrinho. E é tão mais complexo, sabe? Eu achei que seria muito mais fácil algumas coisas. Então, o que é, né, o letreiramento? Não é só a tradução que a gente faz, né? Não é só a revisão e a diagramação. A diagramação é colocar isso aqui numa página, né? Adaptar para o formato, porque igual o Nathan falou, o nosso Booktour ele é um pouco maior. Mas é escolher a fonte. Às vezes você consegue comprar a fonte do quadrinho gringo, outras vezes você precisa comprar uma nova fonte ou criar uma nova fonte, né? Ou desenhar, porque tem quadrinhos que estão tão complexos que não existe aquela fonte ali. A fonte foi feita especialmente para aquele quadrinho. Se você não consegue a fonte original, você tem que ter alguém que vai fazer aquilo, né? E no nosso caso, o do Booktour foi o Arion, também profissional, incrível. Então foi outro detalhe, assim, que me marcou muito na produção, porque eu gosto muito, acho que deu pra perceber que
que acompanha mais tempo, eu gosto muito de estar constantemente aprendendo sobre o mercado editorial, sobre tudo que envolve o livro. Se eu não tenho experiência de alguma forma, né, na área, se eu não tive contato com isso, eu busco aprender pelos outros, né, pelo exemplo. E, inclusive, tem um vídeo aqui também no canal que ele é bem recente, eu acho que é o vídeo antes desse, que eu falo um pouquinho sobre como que eu comecei a trabalhar com livros. Fica aí a indicação se você tiver curiosidade, quer saber um pouco mais. Vai estar também em algum lugar aqui em cima, nos cards. Então, busco sempre aprender. Então, editar um quadrinho, né, pela primeira vez foi uma escola, e ainda está sendo, porque, né, cada projeto é um projeto, cada quadrinho é um quadrinho, cada campanha é uma campanha, então tá sendo um aprendizado constante, mas tá sendo muito incrível. Outra coisa também que eu acho que vale comentar, assim, como foi pra mim editar um quadrinho, como eu falei, eu nunca tinha editado um quadrinho antes. E já tinha experiência no mercado editorial, continuo trabalhando em outra editora, né? Pra quem não sabe, eu faço parte da equipe de comunicação da editora Wish. Trabalho com livros na questão da criação de conteúdo, comunicação, né? Como influenciadora. Então eu já trabalhei de várias formas com livro, então não me faltava experiência. Mas eu ainda não tinha experiência na edição de um quadrinho, né? E a princípio, eu até falei isso no vídeo, né? Que eu comento que agora eu tenho uma editora de quadrinho. Como que isso também foi muito motivo de medo e de insegurança. Mas, editando, né, e fazendo parte do Book Tour, eu percebi que isso, na verdade, foi muito bom, porque eu tava ali como leitora, né? Então, eu percebi que foi uma coisa positiva, porque todas as escolhas que a gente tomava não eram pensando só como a pessoa de dentro de uma editora, sabe? A gente estava pensando como o leitor que vai receber aquele livro, o leitor que não faz ideia de nenhuma das etapas do quadrinho, o leitor que não tem obrigação de saber sobre parte do processo. Então, tudo que a gente pensava era com a cabeça de um leitor, sabe? E eu tava ali, né, com os olhos de quem lê, de quem compra, de quem procura os detalhes, né, do cliente, né, do leitor, e não como a vendedora, ou enfim. Então isso foi uma coisa também que me deixou muito orgulhosa no final, de receber o feedback das pessoas, né, tanto das escolhas dos materiais, e eu aprendo constantemente com os meninos, principalmente em questão gráfica, que é uma que eu não tive tanto contato. E nas minhas experiências anteriores, eu via de longe as outras pessoas fazendo, e foi muito bacana poder estar ativamente naquele processo ali, tomando essas decisões. E outra coisa pra mim também, que pegou muito, foi como comunicadora, e eu falo como comunicadora não só porque eu sou jornalista de formação, porque eu trabalho criando conteúdo pra internet, mas também por ter passado e estar como parte de equipes de comunicação em outras editoras e tudo, eu tinha uma visão um pouco diferente dos meninos, e isso me pegou muito ao longo do processo. Não só a ânsia, assim, de informar sempre. Então, a questão das campanhas foi uma coisa que o Nathan falou muito, da gente informar as pessoas, e aí tentei pegar isso, puxar para a questão do conteúdo, né, de tentar criar alguma coisa. E essa tá sendo, por ser uma editora pequena, né, é sempre uma dificuldade enorme, e eu acho legal compartilhar isso, porque talvez mais pessoas estejam nessa situação também. É muito difícil você formar um público, né, porque várias editoras já têm um público formado, então aquele público já tá meio que esperando alguma coisa. E principalmente com o Book Tour, a gente não tinha nada, a gente não tinha catálogo ainda. Então é um desafio muito grande. E como comunicadora, eu tô tentando todos os dias me desdobrar com ideias, com formas de fazer o livro chegar para as pessoas, de fazer as pessoas conhecerem a Moby Dick, conhecerem os quadrinhos. E enquanto eu faço várias outras coisas, vocês sabem que eu faço. Então esse foi um desafio no processo, né? Mas também tá sendo, com a Baleia Biblioteca agora, né? Tá sendo muito, muito, muito enriquecedor. E é muito gostoso você pegar histórias, assim, que
falam com você, que ressoam em alguma parte de você, e crescer não só como profissional, mas como leitora também, sabe? De ter um leque maior de opções, de histórias, de bagagem, sabe? Literária. E como pessoa também, eu sempre falo que eu tento fazer os livros certos chegarem para as pessoas certas, nas horas certas. Então, poder fazer isso de uma forma ativa como dona de uma editora e editando um quadrinho mesmo, tá sendo um processo mágico, assim, tá sendo bem, bem especial. E é sempre muito bom quando a gente percebe que as pessoas estão recebendo e acolhendo, né, e também percebendo esse esforço e, de novo, feedback positivo de quem não só leu o livro, mas quem recebeu o kit, né, com as recompensas, quem apoiou, quem confiou no trabalho. Então, inclusive, se você é uma dessas pessoas, deixo aqui publicamente meu muito obrigado em nome de toda a equipe da Mob Dick. E deixa a gente sedento por mais, né? Então, é isso. Eu não preparei um roteiro para esse vídeo, eu só queria compartilhar um pouquinho como foi o processo. Com certeza eu esqueci de falar alguma coisa. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre como foi, né, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz mais vídeos assim. Convido o Natan para aparecer mais vezes aqui, né? E posso falar também depois, se vocês tiverem interesse, como que tá sendo o processo com a Baleia Biblioteca, que é o favorito da vida, de verdade. E aproveita, se você ainda não conferiu a campanha, você chegou até esse ponto do vídeo e você ainda não foi lá conferir a campanha, não considerou apoiar, por favor, o link vai estar aqui na descrição. Corre lá, eu te garanto. Muita gente, inclusive, tá sendo muito bom. Muita gente não apoiou, claro, porque, assim, era uma editora nova, né? Tem toda essa questão de criar confiança com o público e tudo, mas muita gente perdeu a campanha do BookTour ou não apoiou. Aí agora eu tenho tanto de mensagem que eu respondo lá no Instagram, da pessoa, eu perdi a campanha, como é que eu posso comprar o BookTour e tudo? Então, não faça isso com a Baleia Biblioteca. Inclusive, tem uma recompensa que você pode garantir a Baleia Biblioteca e o BookTour também, tá? Então, corre lá, tô avisando como amiga, sério. E acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui do vídeo, por favor, não se esqueça. Se inscreve aí no canal, porque tô cumprindo minha promessa, eu tô trazendo cada vez mais vídeos sobre o mercado editorial, tá? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!